Bem-vindos, falantes nativos, estudiosos de idiomas e aprendizes de outras áreas do conhecimento também, além dos idiomas, não? Bem-vindos a mais um episódio do canal Em Outras Palavras, com Arnaldo Couto Ribeiro. Oh, falei bem-vindos duas vezes. Bom, não tem problema. Então, hoje vamos falar sobre aprender com os outros. Como já afirmou o filósofo Aristóteles, o homem é o ser social e, apesar de eu não concordar com muitas das coisas que afirma e que pensou Karl Marx, tem um pensamento dele, uma afirmação atribuída a ele, com a qual eu não posso discordar. Afinal, como Paulo já ensinou, temos que assim ler tudo, ver tudo, reter aquilo que é bom, né, ter um pouco de sabedoria com relação a isso. E aqui tem uma coisa boa que ele afirma de fato, que é o seguinte: não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário. O seu ser social é que lhe determina a consciência. Nosso ser social, a gente está em sociedade, tem a ver com a palavra se associar, né? Sociedade. Em polonês a palavra é społeczność. Tem a ver com spoina, que é se juntar, se unir, se conectar, unir. Então, a sociedade é uma união, é uma conexão. Você está conectado com os outros, você acaba aprendendo por influência dos outros. E por isso é muito importante as companhias que temos, as pessoas com quem andamos. Aquele ditado que a gente ouve, digas-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, não é algo simplesmente da sabedoria popular, que talvez pode ser algo equivocado, é algo que de fato é até comprovado pela psicologia. A influência que um tem sobre os demais, que um grupo tem sobre um, pode ser muito grande e podemos, graças a isso, aprender tanto coisas boas como coisas ruins. Vejamos como as crianças aprendem. Aprendem na família, com o pai, com a mãe. Não é um milagre de Deus fantástico alguém aprender sua língua nativa? Alguém que não falava nada, só fica ouvindo alguém falar e aprende. Quem tem filho sabe, você nunca teve que sentar e falar. Vamos lá pronunciar M, M. Vamos lá agora, tendo aqui agora o som de S. Você não tem que fazer isso exatamente, né? Esse trabalho com som em sílaba é feito quando se vai aprender a escrever, né? S-A, sa, B-A, ba, e por aí vai. Então, nosso cérebro aprende como se fosse de forma inconsciente por nós mesmos, está sempre aprendendo. E a gente está sempre influenciando um ao outro e sabendo a influência um do outro até quando não percebemos. Por isso, nossas atitudes são muito importantes, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, porque muitas pessoas vão aprender coisas boas e ruins. Temos que estar muito conscientes daquilo que falamos e fazemos, porque influenciamos definitivamente uns aos outros, até quando não queremos. Há um estudo muito interessante, na verdade, uma pesquisa, não uma pesquisa, um experimento, digamos, não estudo, um experimento muito interessante feito há alguns anos, né, na década de 80 no Canadá, é descrito aqui no livro Psicologia Social, creio que existe em português, de Elliot Aronson, Timothy D. Wilson e Robin M. Acker. Deve existir em português. Se alguém for da psicologia que me corrija ou que confirma aí. Mas o experimento, de forma resumida, é o seguinte: é um pouco chocante e mostra a influência do grupo sobre o indivíduo. Reuniram 5 pessoas no experimento, ok? Das 5 pessoas, um era um voluntário que realmente queria participar do experimento, 4 eram pesquisadores psicólogos, fingindo ser também pessoas pesquisadas, e aquela única pessoa que era de verdade voluntária não sabia de que os 4 eram pesquisadores, se fingindo passar por pessoas sendo pesquisadas, fazendo parte do experimento. E aí, um pesquisador mesmo, né, um colega daqueles 4 lá, pega e coloca diante deles uma linha, uma imagem de uma linha, uma foto de uma linha, né? Uma linha. E aí eles têm que comparar essa linha com 2 outras linhas, né? Com uma linha mais longa, a outra linha de mesmo comprimento. E aí eles tinham que afirmar se aquela linha mostrada no início era mais longa ou mais curta do que as 2 linhas. Obviamente,
a primeira linha mostrada, comparada, tinha o mesmo comprimento, e a outra linha era mais longa. E, pelo que diz o experimento, a diferença era gritante, não tinha dúvida. Era como se fosse uma linha assim e a outra assim, a diferença era grande. Mas os 4 pesquisadores, fingindo serem voluntários, cada um dizia sua opinião e dizia, a segunda linha é menor do que a linha zero, a linha principal mostrada para nós. E aí, imagina quando a pessoa ali que se voluntariou ouviu isso primeiro, deve ter ficado assustada, acho que olhou de novo, né? Vem o segundo pesquisador e fala a mesma coisa. Aquela segunda linha que foi mostrada é mais curta, que na verdade era mais longa. Terceiro falou a mesma coisa. Quarta, a mesma coisa. Quando chegava a vez da quinta pessoa, da pessoa que estava realmente ali participando do experimento, falar, o que ela falava? A mesma coisa. Que a segunda linha não era mais curta do que a linha principal, a linha zero mostrada no início. E isso foi feito com vários grupos, né? Mais de uma pessoa participou e essa mesma atitude se repetia com raras exceções. Mas por quê? Não parece uma loucura você ver algo diante dos seus olhos e não falar? Bom, há vários motivos, mas o principal é a influência de uns sobre os outros. Uma explicação na psicologia é a teoria da questão do sentimento, da autoestima, do sentimento de valorização de si mesmo. E é claro, a questão do medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado pelo grupo, faz com que você vá até contra a realidade que você vê, faz com que algumas pessoas possam ir contra seus princípios, faça com que a pessoa tome atitudes, faça coisas, fale coisas que não falaria se ela estivesse sozinha, sem aquela influência do grupo. Então, esse medo, né, de ser rejeitado, a necessidade de pertencer a um grupo e ser aceito, faz com que a pessoa se autoafirme, até tomando uma atitude que não gostaria de tomar, como afirmando com a linha mais curta, sendo que ela vê claramente que é mais longa. Não é que ela está realmente convencida pelas opiniões anteriores, mas é o medo de ser o diferente, de ser o esquisito que fala algo diferente. Por isso daí a importância de você andar em boas companhias. Queria aqui mencionar um versículo da Bíblia, do Provérbios de Salomão, do rei Salomão, que realmente trata desse assunto. É um pouco chocante e bem interessante ao mesmo tempo. É o seguinte, Provérbios 13, versículo 20. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia aquele que é companheiro dos tolos sofre aflição. Então pense nisso. Não é que você tem que se distanciar de alguém que goste de outra coisa, que alguém que de repente tenha outra idade, e talvez você ache que ele não tem tanto estudo, não tão intelectual, não é isso. Mas pense muito bem que as pessoas com quem você passa a maior parte do tempo vão te influenciar. E se você não quer que te influencie de forma negativa, de forma que você se distancie do seu conhecimento, do seu aprendizado, das suas morais, dos seus princípios, daquilo que você aprendeu na sua família e você quer seguir, dos seus objetivos, então cerque-se de pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar, que vão te alavancar e não que vão fazer você retroceder. Dou aqui um exemplo. Muitas pessoas comentam que fulano tem um talento, tem um dom para esporte, para música, para aprender línguas, tem um conhecimento sobre humano, não sei, de história, de física, mas você já parou para conversar com essas pessoas? Às vezes é mais fácil afirmar, né, que alguém tem habilidade para aprender algo e eu não tenho, mas muito mais útil para nós, para poder gerar esse aprendizado, afinal aprendemos uns com os outros, seria sentar com essas pessoas que você até admira e reconhece que elas têm um conhecimento superior ao seu em alguma área, você podia sentar e conversar. Não sobre a área, mas perguntar o que a pessoa fez, como é que ela aprendeu, do que ela teve que abrir mão, o que ela teve que sofrer, quais são as dificuldades, quais foram os fracassos dela no caminho rumo ao sucesso. Porque aprender com a experiência dos outros é muito útil, é muito sábio. É muito melhor até do que aprender com o próprio erro se você tem a oportunidade de ouvir a experiência do outro. Com relação ao rei Roboão, que foi filho do rei Salomão, que assumiu o reino de Judá, quando Israel foi dividido no reino do norte e reino do sul, 10 tribos por norte, 2 tribos por sul, no sul Judá e Benjamim, justamente com o nome do meu filho. Rei Roboão aqui, na Bíblia, dá um exemplo
daquilo que eu comentei, da questão de influência uns sobre os outros, né? Numa situação que se encontra na Bíblia. O rei Roboão, quando foi assumir o reino todo, né, ele perguntou para os sábios, para os conselheiros do seu pai, que seu pai já tinha falecido, o que ele deveria fazer na seguinte situação. O povo pediu para o rei Roboão diminuir o peso dos impostos, o peso do trabalho que eles deveriam fazer, porque estava muito altos os impostos, o trabalho que o pessoal tinha que fazer era muito duro. Salomão, nos seus últimos anos de reinado, tornou-se um rei muito duro, se distanciou de Deus. Foi 40 anos de reinado, mas no final ele realmente começou a fazer coisas terríveis. E aí o povo, com esperança, já quer ter um novo rei, o filho de Salomão, de repente ia ser um rei melhor. Aí o Roboão não deu logo uma resposta, pediu 3 dias e foi falar com os conselheiros do pai. Obviamente falaram, olha, se você for servo do povo agora, se você atender o pedido deles, né, ameniza os impostos, ameniza aí o trabalho, esse povo vai ser seu servo até o fim dos seus dias, né, vai ser um povo muito fiel, você vai ficar muito agradecido. Ele ouviu? Não ouviu. Ele foi falar com seus amigos, com os jovens com os quais ele tinha crescido, e eles disseram o quê? Deram uma opinião contrária, falaram assim, você tem que mostrar para ele que você tem sangue no olho, chega e fala que você vai aumentar mais ainda os impostos, que você vai exigir ainda mais trabalho deles, e quem se opor vai levar chibatada. E aí ele gostou dessa ideia. Muito provavelmente era essa a opinião dele, era essa a ideia dele, e ele pediu a opinião dos outros só para confirmar o que ele já queria botar em prática. Daí ele ouviu dos seus amigos, colegas com os quais cresceram, que de repente, por serem mais jovens, por ter crescido no mesmo ambiente dele, por terem influenciado ele ou serem influenciado por Roboão, pensavam dessa forma. Já os conselheiros do pai, que tinham outra formação, que tinham tido outras influências, outras companhias, na minha opinião, acho que na sua também, tiveram uma ideia, deram para ele um conselho muito mais sábio, verdade? Então pense nisso, na influência que temos uns sobre os outros. E para terminar, a motivação na escola, no trabalho. Como aqui, né, Manfred Spitzer comenta aqui no seu livro, na questão de motivação, né, aqui no capítulo 10, página 145, a gente está muito habituado a ver, tanto no trabalho como na escola, aquele que tem boas notas, bons resultados, sendo reconhecido. Não é algo ruim, assim, quando isso não é feito de forma aberta. Quando é feito de forma aberta, todos ficam sabendo, isso influencia de forma negativa aqueles que não tiveram bons resultados, aqueles que até se esforçaram, mas não conseguiram chegar onde queriam chegar. Isso serve só como desmotivação para esses e ajuda a motivar os que realmente conseguiram os bons resultados. Então, isso acontece devido a essa teoria realmente de que a gente quer manter, a gente tem necessidade de autoafirmação. E aqui, por exemplo, quando você encontra alguém que é muito bom em alguma área, vou ter essa imagem aqui, tem muitos bons resultados em alguma área, mas você não tem nada em comum com essa área, não é algo que te afeta pessoalmente, digamos, você toca violão e você tem um amigo que é muito bom no esporte. Você, então, elogia seu amigo para todo mundo, não se sente, digamos, ameaçado por ele, não se sente desmotivado pela habilidade dele. Agora, digamos que você tem um amigo que fala muito bem inglês, você está tentando aprender inglês. Você, às vezes, quando vê aquele amigo falando, vê a proficiência dele, você fica um pouco, talvez com ciúme, com inveja, ou se sente um pouco até deprimido. Você pode tomar 3 atitudes para poder fazer você se autoafirmar. Se distanciar dessa pessoa, simplesmente não se importar com o que ela faz, até de repente menosprezar um pouco essa habilidade dela, achar que, de repente estou exagerando, ou simplesmente você pode tentar melhorar-se. E eu recomendaria essa última atitude, diante de pessoas que de repente têm muito bom desempenho, pessoas que foram celebradas, premiadas na escola, no trabalho. Não fique com inveja, tente melhorar. Tente não ser essa pessoa, mas ser melhor do que ela. Tome isso como exemplo para poder você crescer, se motivar mais, influencie, seja bem influenciado, tenha muito cuidado com as companhias nas quais você vai andar. E muito obrigado, galera. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha aprendido algo hoje. Não esqueça de compartilhar, de dar o like no vídeo e até a próxima. Se teve algum barulhinho extra, foi minha mulher e meu filho, eles estão acordados, estão aqui perto enquanto eu gravo. Até